Olá, pérolas preciosas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Aprendendo com Jesus. Hoje, dia 13, o tema é Aprendendo a não julgar. Em um determinado dia, Jesus estava ensinando aos seus discípulos e à multidão, como era de costume. Então, depois de ensinar sobre vários assuntos, ele começou a falar sobre o julgamento, sobre o perigo dele em nossas vidas. Veja o que o Senhor falou. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E porque vês o algueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens, a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Perceba que o Senhor está nos ensinando o perigo do julgamento. Afinal, Ele não nos chamou para sermos juízes, até porque esse lugar já pertence a Ele. Veja também que Jesus chamou de hipócrita aquelas pessoas que veem o erro dos outros, mas não atentam para os seus próprios erros. E mais, precisamos entender que o único que pode julgar é o Senhor. Afinal, Ele conhece o profundo do coração humano e sabe até as nossas intenções. Porém, nós não temos esse poder. Por isso, ao invés de nos colocarmos na posição de juízes, devemos olhar para as pessoas com um olhar de amor, sabendo que assim como nós, elas precisam do perdão do Pai. Aleluia. Amadas, e aqui eu quero abrir um rápido parêntese para fazer um comentário. Porque muitas das vezes nós nos pegamos agindo dessa forma, olhando para os erros dos outros, julgando os outros, mesmo sem conhecer, os fatos reais. Muitas das vezes nós entramos em determinadas situações, defendendo pessoas que nós nem sabemos se estão verdadeiramente certas. E aqui o Senhor Ele nos ensina a tomarmos cuidado. O Senhor não nos colocou aqui na terra para sermos juízes. Não estamos aqui para julgar as pessoas. Até porque, como já foi falado, esse lugar pertence ao Senhor e não a nós. E um ensinamento muito importante que eu tiro, aqui para a minha vida e quero também compartilhar com vocês, é que eu não posso julgar as pessoas, eu não posso me colocar nessa posição, de julgar as pessoas. Eu preciso julgar a mim mesma. Eu preciso analisar os meus próprios erros. Eu tenho algo no meu coração que eu tenho aprendido, na minha caminhada com Cristo. O fato de olhar o erro das pessoas não vai mudar em nada a vida delas e nem a minha. O que pode mudar a minha vida é quando eu olho para os meus próprios erros e eu busco no Senhor a direção e a instrução para melhorar. Amadas, isso é algo muito forte. Nós precisamos aprender com Jesus a sermos o exemplo. Eu não preciso ficar olhando os erros dos outros, não. Eu preciso avaliar, analisar os meus próprios erros e consertá-los, para que assim eu possa fazer a diferença, na minha vida primeiro, e depois, se for da vontade do Senhor, eu vou poder fazer a diferença na vida de outras pessoas através do meu exemplo. Guarde isso no seu coração. Não olhe para as pessoas com um olhar de julgamento, mas olhe com um olhar de amor, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou que nós devemos amar as pessoas independente de quem elas sejam.
Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas nós almejamos o céu, nós almejamos a vida eterna. E é necessário que para nós chegarmos até, completarmos a carreira da fé, nós venhamos a aplicar cada ensinamento que o Senhor tem nos dado em nossas vidas. Vamos continuar o nosso estudo. Veja o que Tiago escreveu sobre isso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outro? Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Em outras palavras, o que o escritor está dizendo é: quando nos colocamos no lugar de juízes e começamos a julgar as pessoas, nós estamos querendo ocupar o lugar de Deus. E isso é algo muito perigoso. Amadas, muito perigoso. Você já pensou, eu e você, qualquer um de nós, queremos ocupar um lugar que só pertence ao justo juiz? Precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Até porque, quando eu quero ocupar essa posição, de julgar, eu estou me ensoberbecendo. Eu acabo me tornando uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se acha melhor, que se acha superior às outras. E a Bíblia, ela é bem clara ao dizer que Deus, ele abate aos soberbos e ele exalta os humildes. Lembre-se sempre disso. Você já parou para pensar como seriam as nossas vidas se o Senhor nos tratasse da mesma forma que tratamos as pessoas? E aí, como seria? Imagine comigo, se fosse assim, como seríamos tratadas pelo Senhor? Com amor e carinho ou com desprezo e indiferença? Com olhar de amor ou com olhar de julgamento? Imagine aí, se o Senhor nos tratasse da mesma forma que nós tratamos as pessoas. Amadas, e eu sinto em lhe dizer, mas essa é a realidade. Lembra da oração do Pai Nosso que nós já estudamos aqui? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Em outras palavras, é como se eu dissesse para o Senhor: Senhor, faça comigo o que eu faço para os outros. Me trate da mesma forma que eu trato as pessoas. É isso que a oração nos ensina. É que o Senhor irá nos dar aquilo que nós temos dado. É que nós iremos colher aquilo que temos plantado. Então, eu vou deixar aqui rapidamente uma dica. Vigie no que você tem plantado. Vigie naquilo que você tem semeado, porque é exatamente isso que você colherá. Nós precisamos aprender com Jesus, que não cabe a nós o julgamento. Pelo contrário, o que ele nos ensinou é que devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou. Leia João, capítulo 15, versículo 12, que diz assim: Este é meu mandamento, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Então, ao invés de julgar alguém, pense: o que Jesus faria em meu lugar? Glória a Deus, aleluia. Amadas, o Senhor tem nos dado ensinamentos maravilhosos que precisam ser aplicados diariamente na minha e na sua vida. Perguntas para refletir. Primeira pergunta: como tenho olhado para as pessoas? Com um olhar de amor ou de julgamento? Segunda pergunta: tenho me preocupado mais com os erros dos outros ou em consertar os meus próprios erros? Terceira pergunta: sou uma mulher que julga as pessoas por causa de seus erros? Se sim, o que posso fazer para mudar isso em mim? Quarta e última pergunta: se o Senhor fosse me tratar da mesma forma que eu trato as pessoas, como seria?
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Reflita, amadas. O Senhor tem falado, o Senhor tem nos ensinado e nós, como boas alunas, precisamos aprender e aplicar cada ensinamento em nossas vidas. E aqui, para finalizarmos, os versículos para reflexão. Portanto, eu insisto, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e a fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, na versão Nova Bíblia Viva. Amadas, o ensinamento do Senhor é que nós ensinemos, corrijamos, mas que venhamos fazer tudo isso com paciência e principalmente com amor. Lembrando que em todo o tempo nós precisamos ser exemplos, para que assim nós venhamos honrar o nome de Cristo nessa terra. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo áudio.